Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 16 de abril. Agora na Espanha são 11 horas e 26 minutos. No Brasil, 6 e 26 da manhã. Eu estou no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente segue aprisionado aqui no bico de uma figura triangular no 4 horas. Então, teoricamente, ainda é uma onda 4. Isso aqui foi uma onda 1. Aqui foi uma onda 2, corretiva, triangularizada também. Uma onda 3 que levou até 31 mil dólares na madrugada de 13 para 14 de abril. Agora a gente está ainda numa onda... Então aqui foi nossa onda 3, aqui está sendo uma onda 4. E a gente já abriu 2 candles compradores que ainda não promoveram a revogação dessa LTB aqui, essa linha de tendência de baixa que está aprisionando e criando fundos ascendentes e topos descendentes. Então é preciso se desdobrar aqui num pump espasmódico para estressar esse setor roxo aqui, que vai ser a nossa onda 5 no 4 horas. No diário segue muito agressivo, apesar desse doji que a gente está desenhando hoje, levemente vendedor. A BTC ainda basicamente transita por cima do canal de Keltner. Ou seja, tem muita gente achando que esse respiro aqui, essa subonda corretiva dentro dessa onda 3 no diário, poderia ser uma reversão de tendência. Não é, pelo simples motivo de que a BTC mal consegue incursionar para dentro do canal de Keltner. A gente está agressivamente só transitando por fora do canal. Ainda que a gente fizesse uma visitinha à banda superior do canal de Keltner para dentro, esse ímpeto comprador ainda não estaria revogado. Só se a gente beijasse a mediana do canal de Keltner e ameaçasse migrar para a banda inferior, o que muito provavelmente só vai acontecer depois de beijar 32 mil dólares, porque aí vai fazer A, B e C para poder encostar na nuvem e depois desenhar a figura de acumulação subsequente. No intraday, a BTC está desenhando mais uma reguinha, bate na lower, volta para VWAP, bateu na upper há poucos minutos atrás, chegou a fazer a máxima na madrugada de sábado para domingo, hoje, dia 16. Fizemos a máxima em 30.399 e agora a gente vai acumular em direção a VWAP para depois, eventualmente, continuar essa pernada que vai ser a nossa onda 5 no 4 horas, ou uma subonda dentro da onda 3 no diário. Na Seara Fática, Ray Dalio afirma que recebeu um e-mail do ChatGPT que lhe questionou sobre qual seria o santo graal dos investimentos. Especificamente, Ray Dalio afirma que o ChatGPT se comunicou com ele dizendo que havia sido questionado por um outro usuário sobre qual seria a opinião de Ray Dalio, quando ele se surpreendeu com o ChatGPT perguntando qual seria a sua própria opinião. Lembrando que o ChatGPT se retroalimenta de pesquisas, então muito cuidado ao pesquisar no ChatGPT, porque tudo que você coloca no ChatGPT alimenta a inteligência artificial. Ray Dalio respondeu que o santo graal dos investimentos é a diversificação. É o novo normal. E Elon Musk afirma que a inteligência artificial tem um poder de destruição civilizacional. Enfim, numa entrevista dada, que foi inclusive publicada no Twitter, o Elon Musk sugeriu que quem não acredita que a inteligência artificial tem esse poder de destruição civilizacional é um idiota. Ou seja, ele acha que é preciso ter muito cuidado com algo que facilita absurdamente atividades que até então eram complexas. Hoje, qualquer pessoa pode escrever um script de programação só dizendo quais são os parâmetros principais para o ChatGPT, que ele escreve o script, faz inclusive os testes de bugs e, eventualmente, em muito pouco tempo, o ChatGPT vai poder até rodar os scripts em plataformas como a Ethereum Virtual Machine. Enfim, o Elon Musk também alertou sobre a inteligência artificial maliciosa, que provavelmente vai acontecer, principalmente quando plataformas DEX, como SingularityNet, estiverem linkadas, né, via blockchain às interfaces de inteligência artificial.
E executivos da Circle vão se juntar a uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros do Congresso norte-americano sobre o papel das stablecoins e uma eventual legislação para esse tipo específico de criptoativo. É o novo normal, agora a gente precisava mesmo de um marco legal para a totalidade dos criptoativos, evitando essa insegurança jurídica que a SEC, a CVM norte-americana, está impondo a toda a comunidade cripto do planeta, porque muitas startups e corporações de criptoativos estão saindo dos Estados Unidos por conta desse hiato legislativo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, mais de $1 trilhão provavelmente já saiu do sistema bancário norte-americano. E os Estados Unidos correm o risco de um isolamento global sem precedente. Essa movimentação do Brasil, no sentido de abandonar o dólar nas transações bilaterais entre países, não é exclusiva do Brasil. De uma maneira geral, a União Europeia também está nesse viés, ainda mais agora com o vazamento dessa série de documentos por um membro da Guarda Aérea Nacional, que estressou a relação entre Estados Unidos e França. A França, antes desse vazamento, já havia reportado que vai ultimar transações bilaterais com a China sem a conversão contra o dólar. A Arábia Saudita já está vendendo óleo contra outras divisas que não o dólar norte-americano. Não é um movimento exclusivo do Brasil. É protagonizado e liderado principalmente pelos BRICS, os integrantes desse bloco, mas agora parece que até a União Europeia está enveredando pelo abandono do dólar como referência cambial internacional. E os Estados Unidos correm um risco seríssimo de um isolamento global inédito, e falências bancárias norte-americanas abalam o mercado de empréstimos de curto prazo. Os fundamentos do sistema financeiro e de financiamento corporativo nos Estados Unidos estão derretendo. Já vem uma nova rodadinha de impressão de dinheiro contábil junto ao Federal Reserve. O balanço patrimonial do Fed, que vinha caindo de forma até consistente antes do evento Silicon Valley Bank, vocês vejam que o balanço patrimonial do Fed vinha caindo, de repente ganhou $400 bilhões e voltou a subir forte. Justamente porque o Fed não aguentou 10 minutos de pancada no octógono. E agora, com essa rachadura que já foi revelada na semana passada, e agora empresas de médio e pequeno porte afirmam que não tem nenhum acesso a nenhuma linha de crédito, é bem provável que venha nova ajuda por aí. E os céticos da carne cultivada em laboratório agora encontraram na Europa um ponto para fazer ecoar suas vozes. O governo de extrema direita da Itália acabou proibindo a produção de carne cultivada em laboratório. Giorgia Meloni afirmou de forma polêmica que seria preciso salvaguardar o patrimônio da nação italiana. Gente, o setor primário, que é basicamente agricultura e pecuária, responde por menos de 3% do PIB italiano. A gente não sabe exatamente a que tipo de patrimônio a Giorgia Meloni quis se referir. O fato é que a Itália hoje só promove a ganaderia, por assim dizer, né, que é a pecuária, por uma questão cultural, porque o PIB da Itália não depende disso. A Itália, que é capaz de produzir uma Lamborghini, uma Ferrari, e ver no setor terciário do turismo a grande força motriz da sua economia, dizer e tentar proibir o cultivo de carne em laboratório, efetivamente não tem relação exatamente com a atividade econômica da Itália. Mas o fato é que a carne cultivada em laboratório vai sim ser o futuro da ingestão proteica dos seres humanos. Os cientistas agora estão mostrando os dados, e há efetivamente mais de 50% na emissão de gases que causam o efeito estufa, e se produz carne com uma economia de 40% de água e 60% de energia. Ou seja, gente, o cultivo de carne em laboratório muito provavelmente vai ser o futuro da ingestão proteica humana.
A China também tá. A China e Israel também estão muito avançadas na produção e cultivo de proteína em laboratório. E agora a Europa passou a ser um arauto em defesa da ganaderia tradicional, por assim dizer. Enfim, o mundo tá maluco. A BTC aqui no diário tá desenhando um doji, mas segue transitando por cima da upper do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura, o que indica que os compradores estão fortemente no controle da BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, vou fazer XRP Matic. A Matic chegou a bater num patamar acima de 1.18, agora deu uma leve recuada, a Kusama se fixou ali acima de 37. A VAX também tá subindo levemente a 19.30. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.